falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol, mas eu quero falar com o Renato hoje. Renato, vamos trocar uma ideia aqui, eu e tu. Se não estiver assistindo o canal, alguém vai mandar esse vídeo pra ti. Renato, vamos lá, vamos por partes. Renato, eu preciso voltar a acreditar em ti de novo. Tu é o maior ídolo da história do clube, tu continua sendo o maior ídolo da história de tudo que possa acontecer. Tu é o ícone maior da história do Grêmio, como jogador, até como treinador, porque tu já foi campeão da Libertadores. Se eu fosse diretor, Renato, tu não seria mais meu treinador. E eu vou te expor agora algumas das situações por que eu acredito que seja um momento de troca e por que eu acredito que nesse momento tu não consiga mais tirar desse grupo de jogadores, Renato. Por exemplo, por que tu insiste tanto no Bruno Cortez se tu mesmo, Renato, colocou para a diretoria que tu precisava de um novo lateral? Lembra disso quando tu pediu para a diretoria, pô, preciso de um lateral e o lateral que eu quero é o Caio Henrique. Aí a diretoria buscou o Caio Henrique. Só que daí teve o problema da pandemia, tinha aquela cláusula contratual que a partir do momento em que o Atlético de Madrid pedisse o Caio de volta, o Grêmio teria que devolver. E aí o que acabou tu pensando? Pô, mas então tá, se voltou o Caio, eu preciso de outro lateral. E aí o Grêmio buscou um outro lateral, que é o Diogo Barbosa, e num primeiro momento o Palmeiras não queria emprestar, o Palmeiras só queria vender, o Grêmio foi lá e comprou, porque tu não abria a mão do Diogo Barbosa, tu precisava do Diogo Barbosa no teu time. E aí o Diogo Barbosa chegou a peso de ouro, custando peso de ouro, e Renato, não coloca ele para jogar. E olha só, Renato, ontem, por exemplo, a tua substituição tática do segundo tempo foi tirar o teu lateral e botar o outro lateral. Literalmente tirou 6 por meia dúzia, trocou 6 por meia dúzia. Poxa, se em determinado momento chegou na tua cabeça que o Cortez, só ontem que tu descobriu isso, porque tu começou com o Cortez e depois que tu botou o Diogo Barbosa. Outra coisa, Renato, por mais que tu goste de alguns jogadores, não tem mais explicação tu ficar escalando eles. Vou te dar um exemplo prático, o Tassiano. O Tassiano não tem condição de jogar no Grêmio, Renato. Ele pode ser um cara legal, ele pode ser um cara que presta atenção nas tuas palestras, ele pode ser o cara que ri das tuas piadas, mas ele não é o cara que nós precisamos para colocar no meio de campo. Ontem, Renato, por exemplo, tu começa com o Lucas Silva, tu começa com o Tassiano e com o Robinho. Eu sei que o Robinho é legal, tu costuma chamar o Robinho de ajeitador de time, mas ele não está em condição física nesse momento de ajeitar sequer a carreira dele, quanto menos o time do Grêmio, Renato. Por exemplo, Renato, de novo, a gente está dependendo de um menino que joga pelo lado esquerdo. Há bem pouco tempo era o Everton Cebolinha, saiu o Everton Cebolinha, agora a gente passa a depender de novo do PP. Por que algumas insistências, Renato? Aí chega na entrevista coletiva, tu reclama do árbitro, outro dia era a melhor arbitragem, era a melhor safra da arbitragem brasileira. Ontem já não prestou de novo porque nós perdemos. Renato, a gente não está conseguindo andar no campeonato e aí tu fica com essa história de que vai decolar, de que as coisas vão acontecer. E a gente sabe que não é tão simples assim, Renato. Tem torcedor, assim como eu e vários outros torcedores, que nós já estamos contabilizando os 45 pontos. A gente está torcendo para chegar nos 45 pontos para não correr nenhum risco de rebaixamento, Renato. E aí quando a gente te ouve é uma realidade completamente paralela. Eu estou chegando à conclusão, Renato, que aquele óculos escuro que tu gosta de usar é um óculos de realidade 3D, terceira dimensão. Tu enxerga coisas ali que quem não está usando óculos não consegue enxergar. Porque o Grêmio está correndo risco sim, Renato. O Grêmio está fazendo uma campanha fiasquenta. E aí tu fica bravo quando vai para a entrevista coletiva. Poxa, Renato, tu sempre foi um cara muito inteligente, um cara muito safo nas perguntas, um cara que nunca, sempre perspicaz com aquilo. O que está acontecendo, Renato? Tu mesmo está te sentindo pressionado. Sabe por que a gente é líder da nossa chave da Libertadores? Porque tinha Grenal, Renato. Porque é o que está te sustentando. E claro que é legal para nós todos sempre zoarmos o rival, zoarmos o nosso amigo que é torcedor do Internacional. Só que é isso que está sustentando o Grêmio, Renato. E a justificativa é o quê? Primeiro é que o Flamengo tinha gastado 200 milhões, esse ano é a pandemia. Mas, Renato, na própria pandemia tu nem sequer ficou em Porto Alegre. Enquanto estava todo mundo aqui treinando, tu estava no Rio jogando futevôlei. Agora a pandemia virou desculpa. Não dá mais, Renato. Nós precisamos jogar. Renato, se tu não tem tanta qualidade assim, fala o seguinte, pega os melhores e põe pra jogar. Eu peço, Renato, que tu tenha a insistência que tu tem com o Robinho, por exemplo, com o Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre eu sei que ele tem qualidade, eu sei que tem coisa pra ajustar, mas que ele pode me entregar mais alguma coisa. Por exemplo, o Lucas Araújo, tu chegasse até a dar oportunidade para ele, aí voltou o Tassiano, tu arquivou de novo o Lucas Araújo. Agora ontem o Tassiano já foi alternativa inclusive ao Darlan. Ou seja, nós não temos paciência com a base, Renato. Isso é muito mais uma questão de literatura. Daqui a alguns anos a gente olha, o Grêmio aproveitava muito a base. Não, o Grêmio aproveita a base depois que o menino é lançado 4 ou 5 anos. Então, Renato, vamos tentar jogar com o que a gente tem. Não adianta a gente comemorar a vitória que a gente não sabe como aconteceu contra o Bahia, a vitória que a gente passou um trabalho contra o Curitiba. Olha só, Renato, nós ganhamos o Campeonato Gaúcho em casa contra o Caxias e nós jogamos menos que o Caxias, Renato.
Nós jogamos menos que o Caxias, depois nós perdemos pro Sport Recife. Tu já insistiu no Thiago Neves, agora tu te abraçou no Robinho. Antes tu tinha te abraçado no André. Tu já parou pra pensar, Renato, que os caras que tu tá te abraçando não entregam qualidade em campo e eles estão prejudicando a tua visão perante o torcedor. O torcedor já começou a pedir a tua saída, Renato. Então, por favor, chega de renatice. Chega de renatice. Escala os melhores. Se o teu lateral esquerdo, tá, vamos lá, vou te ajudar nisso, tá? Não que tu precisa, mas eu vou te ajudar. Se tu tem, por exemplo, dois laterais esquerdos, tu tem o Vitor Ferraz e o Orejuela. Quem é o melhor? Orejuela. Escala ele. Na lateral esquerda, se tu tem o Diogo Barbosa e o Cortez, quem é o melhor, Renato? Esquece, Renato, o Instagram do Cortez. Esquece. Quando a Carol te mostra lá o Instagram do Cortezinho, esquece. Quem é o melhor, o Cortez ou o Diogo Barbosa? Então escala o Diogo Barbosa. Quem é o melhor pro meio-campo? O nosso melhor meio-campo é o Tassiano e o Robinho? Não é, Renato. Então não escala eles. É simples, Renato. Tem algumas coisas que são muito simples no futebol. E o Grêmio, Renato, ele te deu tudo que tu tem na vida. E você, Renato, não é maior que o Grêmio. Então, por favor, Renato, chega de renatice. Escala os melhores. Solta a mão do Cortez um pouquinho. Solta a mão do Tassiano. Solta a mão do Robinho. Se tem jogador que tá andando em campo que não tá com tanta vontade assim, põe os que tem mais vontade. Tá cheio de menino querendo jogar aí. Só escala os melhores, Renato. Renato, chega de renatice, Renato. Eu, se fosse diretor, sinceramente, tu continua sendo meu ídolo, mas tu não seria mais o meu treinador. Mas eu não sou diretor, Renato. Então, por favor, só tô te fazendo um pedido como torcedor. Renato, chega de renatice.